Olá pessoal, então agora vocês vão ver acústica, na parte da física. Como o próprio nome diz, é o estudo dos sons. Então o que diz aí? As ondas sonoras perceptíveis pelo ouvido humano são denominadas sons e são ondas cujas frequências está compreendida entre 20 Hz e 20.000 Hz, ou seja, o ouvido humano não consegue ouvir sons com frequências diferente desse intervalo. Abaixo de 20 Hz é chamado de infrassom, ou infrassons. Um exemplo seria o balançar das folhas, que o barulho é tão pequeno que o nosso ouvido humano não consegue perceber. E acima de 20.000 Hz é chamado de ultrassons, como todos sabem, muito utilizado na medicina, para ver o feto da mulher gestante, é usado o ultrassom. Ou seja, se alguém já teve a oportunidade de ouvir, de ver alguém fazendo ultrassom, com certeza não vai ouvir o som daquele aparelho. Porém, não quer dizer que ele não esteja emitindo sons. Pelo contrário, está emitindo sons com uma frequência tão alta que nós não conseguimos ouvir. Porém, os animais, a maioria deles, vão ouvir perfeitamente. Os cães, por exemplo, eles têm um ouvido muito aguçado. Então, por que os cachorros ficam todo maluco quando solta foguete perto dele? Porque aquele barulho se torna doloroso para ele. Então, é isso que acontece. Por exemplo, os morcegos, eles se orientam com sons emitidos em altíssima frequência. Como todos sabem, eles são cegos, então ele emite sons. Se o som volta para ele em forma de eco, significa que tem um obstáculo à frente e ele vai desviar. Se caso não tiver nenhum obstáculo, ele continua voando naquela direção. Certa vez, um cientista fez uma experiência que ele fez o seguinte: ele esticou cordão num cômodo fechado e enrolou todo esse cordão com algodão e soltou a morcegada. E o que acontece? Só havia os morcegos se chocando contra o cordão. Por quê? Porque ele emitiu o som, o algodão absorve o som, no caso, e não faz com que ele volte em forma de eco, de uma reflexão sonora, e aí eles se chocavam contra o obstáculo. Porém, quando era colocado somente a corda, a linha esticada, ele não se chocava contra essas linhas. Então, vejamos o próximo tópico. Então aqui nós temos o eco. Creio que todos vocês já fizeram experiência em relação a eco. Para que haja o eco, é necessário que o som refletido seja diferente do som direto. Em outras palavras, você dá um grito, como eu coloquei aqui, próximo a uma mata ou a uma caverna, e rapidão você vai ouvir o seu grito de volta. Então, aí é o fenômeno do eco. E para que haja o eco, é necessário que a distância mínima entre o emissor e o obstáculo seja de 17 metros. Então não queira você ouvir o eco do seu grito, por exemplo, se você estiver a uma distância menor do que 17 metros desse obstáculo. Suponhamos do início lá de uma caverna ou de uma mata. Então vamos fazer exercício em relação a isso. Então vejamos esse exercício. Um caçador dispara sua arma diante de um anteparo, refletor, e ouve o eco do tiro após 6 segundos. Então o nosso tempo é 6 segundos. Sabendo que o som se propaga no ar com velocidade de 340 metros por segundo, calcule a distância do caçador ao anteparo. Então ele quer o espaço
Veja, aqui eu posso usar essa fórmula aqui, espaço é igual a velocidade vezes tempo. Poderia também usar a fórmula da velocidade média, né, que é espaço sobre tempo. Tanto faz. Vou usar essa aqui que é mais simples. Veja, o que é o raciocínio do exercício? Se ele emite o som e ouve 6 segundos depois, então o som percorreu a ida e a volta. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer o seguinte: para eu achar o espaço do caçador até o anteparo, como o som foi e voltou, então são 2 vezes o espaço. Então eu vou chamar de x e vou colocar aqui 2x, porque um espaço de ida e um de volta. Então, a velocidade eu tenho que é 340 metros por segundo, o tempo 6 segundos. Então eu tenho 2x é igual 6 vezes 0, 0, 6 vezes 4, 24 vão 2, 6 vezes 3, 18 e 2, 20. Então x é igual a 2040 dividido por 2. Logo, o nosso x, né, isso aqui não vale, é igual a 1020 metros. Ou seja, a distância do caçador até o anteparo é de 1020 metros. Se você não considerasse 2 vezes o espaço, você encontraria um espaço de 2040 metros, que ficaria errado, certo? Então, toda vez em exercício de eco, você tem que considerar o espaço 2 vezes, senão não dá certo, ok? Então, próximo exercício. Então vejamos, o sonar de um submarino recebe as ondas sonoras refletidas pelo casco de um navio 4 segundos após a emissão das ondas. Sabendo que a velocidade do som na água é de 1450 metros por segundo, calcule a distância do navio ao submarino. Veja, esses navios de pesca, sempre eles têm esse sonar, né? E através do sonar, eles sabem aonde que tem o cardume de peixe, né? Uma vez eu estava pescando no Rio Formoso, tinha um camarada num navio em que ele disse: olha, aqui do jeito que vocês estão pescando não vai resolver, porque aqui só tem peixe grande lá no fundo. Vocês estão pescando, né, com linha fina e anzol pequeno. Então eles percebem, né, onde que tem grandes cardumes, qual é o tamanho dos peixes, qual a profundidade que eles estão. Então, vejamos, escolhendo os dados do exercício. O tempo é de 4 segundos. Aqui a velocidade do som na água, como vocês já sabem, é bem maior do que a velocidade do som no ar, né? Praticamente 3 vezes mais, ou mais que isso. Calcule a distância, mesmo processo do anterior. Então, joga na fórmula, V vezes T, vamos considerar 2 vezes a distância, a velocidade 1450 e o tempo é igual a 4. Então, isso é igual a 1450 vezes 4, 0, 20, vão 2, 16 e 2, 18 a 1, 4 e 1, 5. Então vai dar 5.800. X é igual a 5.800 dividido por 2. X é igual a metade de 58 é 20, vou fazer a continha aqui.
8, 9, 0. Então, quase 3 quilômetros, né, de distância um do outro. Ok? Então, estou com saudades de vocês. Logo, se Deus assim o permitir, estaremos juntos novamente. Até a próxima.